Olá, minha gente, mais uma aula e hoje nós trataremos sobre a musicalidade e as suas relações com o desenvolvimento. E a música pode ser trabalhada em várias áreas da educação: comunicação e expressão, raciocínio lógico matemático e ciências de saúde. Mas, para que se atinja essas áreas, cabe ao professor elaborar atividades que contribuam para que o indivíduo saiba viver em sociedade, que ele aprenda a ter disciplina, respeito, valores e com a formação de hábitos relativos a datas comemorativas, números, higiene, poesias. Portanto, atividades que facilitem a aprendizagem com assuntos relevantes para que a música não perca sua real função e seja considerado algo superficial. E prosseguindo aqui, o professor deverá estar consciente de que, em contato com a música, a criança poderá manter em harmonia a relação entre o sentir e o pensar, proteger a sua audição e habituar-se a isolar um ruído ou som. E o professor, ele não tem que ser um especialista em música, ele apenas tem que ter uma sensibilidade em relação à expressão musical. E é o nosso dever também proteger a audição dos nossos alunos para que não haja um atrofiamento do seu gosto musical mediante uma certa desqualificação sonora apresentada no mundo moderno. Temos muitas coisas ótimas, maravilhosas para entretenimento, principalmente, porém, para essa questão de incentivo, de influência à aprendizagem, nós temos que ter um certo cuidado nessas escolhas. E aqui nós temos uma citação de Weigel e Barreto, que afirmam que atividades musicais podem contribuir de maneira indelével como reforço no desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança. E aí, falando sobre cada um desse desenvolvimento, nós vamos para o desenvolvimento cognitivo e linguístico, que o conhecimento da criança parte de suas experiências em seu dia a dia. Então, quanto maior os estímulos, maior será o seu desenvolvimento intelectual. Então, assim, as experiências musicais permitem uma participação ativa e favorecem o desenvolvimento dos sentidos. E também, ao trabalharmos com sons, as crianças desenvolvem sua acuidade auditiva. E quando ela acompanha também gestos e a dança em si, ela trabalha sua coordenação motora e atenção. E cantando ou imitando sons, ela descobre suas capacidades e estabelece relações com o ambiente em que vive. O próximo, desenvolvimento psicomotor. E atividades com músicas, elas ofertam diversas, inúmeras oportunidades de aprimoramento da habilidade motora da criança. E assim, ela aprende a controlar os seus músculos, a se mover com desenvoltura, e o ritmo tem um papel primordial na formação do equilíbrio do sistema nervoso dessa criança. E o desenvolvimento socioafetivo é que aos poucos a criança ela forma a sua identidade e assim ela se percebe diferente dos outros e ao mesmo tempo ela tem que buscar se interagir com os outros, integrar aquele grupo. Então, nesse processo, a autoestima e a autorrealização, elas desempenham um papel muito importante. Por quê? Com a autoestima, ela aprende a se aceitar. E as atividades musicais coletivas, por exemplo, elas favorecem a socialização, estimulam a compreensão, a participação e a cooperação. E nisso, a criança desenvolve o conceito de grupo. E com atividades prazerosas, ela demonstra seus sentimentos, emoções e acaba desenvolvendo um sentimento de segurança e autorrealização. E nós temos uma citação no nosso material, lá de 1982, onde Márcico, desde essa época, já comentava como que as possibilidades de desenvolvimento auditivo nas crianças se tornam cada vez mais reduzidas. E as principais causas são o predomínio dos estímulos visuais sobre os auditivos e o excesso de ruídos com que estamos habituados a viver. Então, daí a importância da exploração das atividades musicais para levar as crianças a ouvirem com atenção, analisar, comparar
e buscar identificar diversas fontes sonoras. O professor também ele deve proporcionar atividades de exploração sonora, seja um ambiente familiar da criança, em ambientes diferentes. Ele pode também gravar sons e pedir para a criança identifique cada um. Quando eu dava aula no maternal, no material da escola, que era da empresa Positivo, era um material muito bom, rico, principalmente para essa parte lúdica fenomenal. Então, tinha o CDzinho que acompanhava o material do professor, e para essa parte, né, para esse desenvolvimento da cuidade sonora das crianças, para esse conhecimento, vinha atividades desse sentido. Colocava-se diversos sons e a criancinha ia falando o que significava. Então, era uma infinidade de barulhos, de sons, e elas participavam como se fosse uma competição. Quem sabe o que é isso? Era bem legal, muito bom. E era uma atividade prazerosa e com um objetivo. E aí, posteriormente, o professor, conforme essa criança for crescendo, ele já vai trabalhar outras, ele vai intensificar, ele vai aprofundar essas atividades relacionadas à música. Então, ele pode trabalhar com os atributos do som: altura, intensidade, duração e timbre. Então, o que seria a questão da altura? A altura seria o som agudo, médio e grave. A questão de duração, longo, curto, intensidade, forte, fraco, e o timbre já é a característica de cada som. O que nos faz diferenciar as vozes e os instrumentos. E no nosso material vem sugestões de atividades sobre os atributos do som. E uma dessas sugestões são os jogos musicais, que são classificados em 3 tipos: sensório-motor, simbólico e analítico ou de regras. E essa classificação nos é apresentada por Brescia. E os jogos musicais sensório-motor seriam ofertados para crianças até os 2 anos de idade. São atividades que relacionam o som e o gesto e favorecem o desenvolvimento da motricidade. Já o simbólico seria a partir dos 2 anos. E aqui se busca representar o significado da música, o sentimento, a expressão, e contribuem para o desenvolvimento da linguagem. Já o analítico ou de regras seria a partir dos 4 anos, e são jogos que envolvem a estrutura da música, onde são necessárias a socialização, a organização, e ajudam no desenvolvimento do sentido de organização e disciplina. Aí a questão da duração dessas atividades deve variar conforme a atividade da criança e dependendo também da sua atenção e interesse. Vale lembrar também que é preciso respeitar a forma de expressão de cada um, e é muito importante que a criança se sinta livre para expressar e criar. E aqui a gente já vem falando das inteligências múltiplas, os tipos de inteligências, que são as contribuições de Gardner. E a teoria das inteligências múltiplas sugere que existe um conjunto de habilidades chamadas de inteligências, e cada indivíduo as possui em grau e em combinações diferentes. E segundo Gardner, os tipos de inteligência são lógico-matemática, linguística, interpessoal, intrapessoal, naturalista, corporal sinestésica, musical, que é o nosso objeto de estudo hoje, existencial e espacial visual. No caso, a inteligência musical, ela é caracterizada pela habilidade para reconhecer sons e ritmos, gosto em cantar ou tocar um instrumento musical. E Gardner, ele destaca que essas inteligências são uma herança genética. Todas se manifestam em algum grau
em todos, independente de educação, de cultura. Então, todo ser humano possui certas capacidades de uma dessas inteligências, porém, independente do potencial biológico, o ser humano ele precisa de oportunidades para explorar e desenvolver essas inteligências. Portanto, a escola deve fazer o quê? Respeitar as habilidades de cada um e também propiciar o contato com atividades que trabalhem outras inteligências. E encerrando, esses autores descritos nesse slide comentam os motivos pelos quais a música deve ser valorizada na escola. Conhecer a música é importante. A música transmite nossa herança cultural. É tão importante conhecer Beethoven quanto conhecer Einstein. A música é uma aptidão inerente a todas as pessoas e merece ser desenvolvida. A música é criativa e autoexpressiva, permitindo a expressão de nossos pensamentos e sentimentos mais nobres. A música ensina os alunos sobre seus relacionamentos com os outros, tanto em sua própria cultura quanto em culturas estrangeiras. A música oferece aos alunos rotas de sucesso que eles podem não encontrar em parte alguma do currículo. A música melhora a aprendizagem de todas as disciplinas. A música ajuda os alunos a aprenderem que nem tudo na vida é quantificável. E a música exalta o espírito humano. E além da música, o canto também ele pode ser utilizado como instrumento para as pessoas aprenderem a lidar com a agressividade, além de contribuir também para a aprendizagem, momentos de relaxamento também com a música. Vocês colocam suas crianças para cantarem uma música bem suave, um momento ali depois do recreio, para eles acalmarem, surte muito efeito. E é isso, nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Abraços!